Bom, nessa aula 25, eu vou procurar falar mais sobre os benefícios, né, do etanol na economia, e talvez eu fale bem menos sobre a parte industrial, né, que foi o assunto de vários vídeos até então, tá? Vocês estão vendo aqui atrás aí um gráfico, né, acho que do ano de, bom, que está aparecendo 2008, enfim, um gráfico que mostra a participação, né, da biomassa na matriz elétrica brasileira. Bom, não na matriz, mas na geração de energia, energia elétrica no Brasil. Bom, daqui a pouco explico melhor. Eu vou aqui compartilhar algumas apresentações, né, mas antes de falar sobre a geração elétrica, falar, né, sobre alguns programas, né, de estímulo ao uso do etanol. Inclusive, mais para frente, vou mostrar uma foto que, se não me engano, é de 1922, que mostra aí a primeira experiência do Brasil, pelo menos a primeira experiência registrada do uso do etanol nos veículos, tá? Mas de 1922 até a começo da década de 70, não havia uma regulação, uma autorização formal, né, do uso do etanol puro ou misturado à gasolina. Então, era muito comum os veículos apresentarem alterações no seu desempenho, aí ficava aquela dúvida, né? O problema está no carro ou o problema está no combustível? Hoje é um pouco mais fácil aí de identificar, né? Já tem um conhecimento muito maior da causa, né? Tanto do desempenho dos carros, quanto dos veículos leves, quanto a uma busca maior, né, dos melhores padrões de qualidade do etanol comercializado. Então, de 1922, mais ou menos, década de 20 até década de 70, não era não havia uma regulamentação formal, né, do uso do etanol, e devido aí às crises do petróleo, né, primeira, segunda crise do petróleo, né, que culminou com um aumento muito rápido da cotação do barril do petróleo, houve aí uma necessidade de investir em projetos que visam a utilização de combustíveis renováveis ou outros combustíveis alternativos. Eu falo alternativos, né, que inclusive teve até pesquisas aí para usar o carvão, tinha até o tal do pró-carvão para produção de combustíveis alternativos aos derivados de petróleo, em especial gasolina e diesel. E aí aí o que fez mais sucesso é o pró-álcool, né? E junto com isso, né, o maior progresso foi com a introdução da cana-de-açúcar, né, como a matéria-prima, né, para a produção de etanol. Embora na época existiu também pesquisas usando a mandioca, só que a mandioca não teve sucesso devido ao alto custo de produção, né, por tonelada em comparação à cana. Então, no começo iniciou-se, né, um aumento considerável da produção e do uso do etanol para fins carburantes, do etanol anidro, misturado à gasolina. Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, fase inicial do pró-álcool, baixas eficiências no processo industrial na produção agrícola, vocês podem ver por números, né? Então, claro, né, que a produtividade agrícola há 30, 40, quase 50 anos atrás era muito menor do que hoje, embora entre 1914 e 1915 até desculpa, entre 2014 e 2015 até atualmente 2021, infelizmente observamos muito pouco sucesso, muito pouco progresso na parte agrícola e na parte industrial, né? Até comentei aí alguns motivos aí. Crise econômica nas indústrias, alto endividamento, introdução da colheita mecanizada, assim por diante. E o que vocês podem ver no final aqui, a produtividade agroindustrial, que nada mais é do que o produto, né, a multiplicação da produtividade agrícola com a produtividade industrial. Isso é muito importante para comparar o volume por volume por hectare de etanol da cana produzida em comparação aos similares aí, usando outras culturas, como milho. E aí, assim, mais ou menos na metade, 1974, 1975, ou um pouco antes, como falei, né, houve aí o início da consolidação do uso do etanol anidro, e aí em 1979 a Fiat lançou o modelo do famoso Fiat 147, que foi o primeiro veículo brasileiro com motor dedicado apenas a etanol. E aí que está a questão, porque até então só existia um motor dedicado à gasolina, entrou no mercado um motor dedicado a etanol,
Só que o sucesso do etanol se deveu aí a um programa pesado de subsídios, onde o governo federal na época, né, sobretaxou a gasolina para auxiliar o mercado do etanol, efeito Robin Hood, né? E, e também por quê? Porque vocês viram aí, né, a produtividade no setor sucroenergético ainda era bem mais baixa do que hoje, e também porque o custo do etanol também era muito mais alto. Então, na época, falava algo em torno de $700 o metro cúbico, e hoje fala em torno de $150 o metro cúbico, o custo de produção, tá bom? E aí depois, na década de 80, consolidação, né, do Proálcool, aí depois o Proálcool foi oficialmente extinto, e aí lá para a década de 90, houve aí o fim começo da década de 90, houve o fim das concessões, né, para estimular a produção de etanol, e aí a produção de etanol trabalhou aí iniciou seu mercado aí com as suas próprias pernas, né, sem o tal do efeito Robin Hood que eu falei agora há pouco. E atualmente, né, o único instrumento de intervenção do governo federal, o único programa de Estado que tem, né, é a introdução compulsória do etanol anidro na gasolina. Atualmente fala em 27,5%, com uma tolerância de meio ponto para mais ou para menos. Então, nos postos deve ter no mínimo 27%, no máximo 28% de etanol anidro na gasolina. E isto é, o mercado, né, produtivo, o setor sucroenergético, né, ele foi impulsionado a partir dessa década de 70 até o início da década de 90, com programas de subsídios, concessão de empréstimos para empresários, tanto do setor agrícola quanto industrial, estimulando a produção de etanol, e o mercado automotivo viu junto, né, as indústrias já instaladas no Brasil na época, né, Fiat, Ford, Volkswagen, General Motors, visando aí a comercialização dos carros dedicados apenas a etanol. E com isso os postos também introduziram primeiras bombas apenas a etanol. Até 1985, 86 foi um enorme sucesso, só que aí bateu a terceira crise do petróleo, que o preço despencou, e aí houve aí um aumento, né, da procura da gasolina, diminuiu-se a procura do etanol, e visto também que em determinado momento o preço do açúcar no mercado mundial aumentou muito, os usineiros buscaram produzir mais açúcar do que etanol, e aí faltou etanol nos postos, deixando muita gente na mão. Só que agora, né, existe todo o contrato, todo um conjunto de condições para que isso seja evitado, tá? Atualmente, né, às vezes há umas oscilações aí de produção e consumo maior ou menor de etanol anidro hidratado. Tem ano que a busca, né, pelo etanol hidratado aumenta, diminui. Teve uma época, né, que o volume total de etanol anidro hidratado consumido foi um pouco maior que a gasolina. Isso aí em 2013, 2014. E agora está em torno aí, 55% a 60% gasolina, 40% a 45% etanol, né? Tanto anidro quanto hidratado. Outra coisa também, né? A busca maior ou menor do etanol hidratado está atualmente restrito aí a apenas poucos estados brasileiros, tá? Como, por exemplo, estados do Mato Grosso, São Paulo, eventualmente Goiás, eventualmente Minas, talvez Paraná, não tenho certeza, tá? Isto é, porque as pessoas procuram, né? Dão preferência pela gasolina ou pelo etanol hidratado, e isso está condicionado, né? Diferença de preço entre eles, né? Só uma coisa aqui, peraí. Então, por exemplo, né, quando foi introduzido os primeiros veículos flex no Brasil, 2002, se não me falha a memória, que foi uma solução, né, onde os consumidores poderiam optar tanto pelo etanol quanto pela gasolina, no mesmo carro, né, uma tecnologia nova, até então inédita no Brasil e no mundo. Na época falava aí uma diferença de preço de 70%, isto é, o limite, né, da escolha de um ou outro era de 70%, isto é, o preço do etanol tinha que estar em torno de 70% do preço da gasolina, numa época em que os motores, né, eram bem menos eficientes do que era hoje, né, já existia, né, os carros 1.0, né, que foi uma tecnologia inédita no Brasil, acho que também no mundo também, acho que começou no Brasil, carros 1.0,
começo da década de 90, visando principalmente os consumidores que usam o carro, né, mais para vias urbanas, né, o carro 1.0. Então, naquela época, né, os motores, por exemplo, motores 1.0 tinha em torno aí de 55, 60 cilindradas, eram muito menos potentes do que hoje, né? Atualmente, né, gravando esse vídeo de 2011, os carros 1.0 têm uma potência aí até ultrapassando 120 cilindradas, né? Isto é, dá uma resposta muito maior aí, talvez o dobro, mais que o dobro do que dava no começo da década de 90, né? Então, houve aí quando falo começo da década de 90, né, quando foi introduzido os carros flex, 2002, né, também a potência, né, dos carros 1.0 não era tão grande quanto era hoje, né? Da década de 90 até começo dos anos 2000 não houve uma evolução considerável, não. Então, podemos colocar uma média aí de 60 cilindradas em veículos com motorização 1.0, isto é, cerca de 1.000 cilindradas. A evolução, houve uma evolução significativa na tecnologia dos veículos, aí a partir de 2014, 2015, né, com a introdução dos motores de 3 cilindros, e com isso também a introdução de carros com motorização 1.2, 1.3, algumas tecnologias adicionais aí como a popularização, né, do turbo, né, das turbinas em veículos, comando variável de válvulas, injeção direta de combustível, né, que é algo que veio aí depois, no Brasil, depois de 2014, 2015. Onde eu quero chegar? Por que eu estou falando tudo isso? Em 2002, alguns pesquisadores, especialistas, né, em mecânica automotiva, combustíveis, sugeriram que se o etanol tiver um preço abaixo de 70% do preço da gasolina, compensa colocar etanol. Ao contrário, se tiver o etanol acima de 70% do preço da gasolina, compensa colocar gasolina. Dá um exemplo aqui. Vamos supor aí que a gasolina esteja, R$ 6 o litro. R$ 6 o litro. E, então, 70% de R$ 6 vai dar R$ 4,20. Então, se a gasolina tiver R$ 6 o litro e o etanol tiver acima de R$ 4,20 no posto, acima, compensa colocar gasolina. Agora, por exemplo, se a gasolina tiver R$ 6, o etanol R$ 4,10, compensa colocar etanol segundo esse cálculo simplista aí dos 70%. Só que sabe-se que esta porcentagem depende muito do veículo e depende muito da composição da gasolina no momento. Então, em 2002, a gasolina tinha 22% de etanol. Em 2002. Agora, 2021, tem 27,5%. Algumas literaturas falam em 27%, né? Faz-se um arredondamento. Tá aí tudo bem. Onde eu quero chegar? 70% não é a regra. Tem veículos que depois você fazer o teste, vamos supor, enche o tanque 4, 5 vezes com gasolina e vê o percurso que fez. Vamos supor aí que um carro a gasolina, tanque cheio, faça 600 km na estrada. 600 km na estrada, o tanque cheio de etanol faz, sei lá, vamos supor aí, vamos colocar aí 420, vai. Vamos supor, 600 km na estrada, 600 km na estrada gasolina, 420 km etanol. E aí vocês vão ver exatamente, né, que a diferença foi de 70%, tá? Isto é, o percurso feito usando etanol foi 70% do percurso feito a gasolina. Aí, se, por exemplo, num posto, ou qualquer posto, né, a diferença entre os preços de ambos os combustíveis for 70%, dá um empate. Agora, só que é naquela história, cada carro tem suas particularidades, né? Tem a questão da motorização, número de cilindradas, a forma como o motorista usa o carro, predominantemente na cidade ou na estrada asfaltada, estrada de terra, tem muitas variáveis. Aí é o seguinte, vamos dar o exemplo de novo, né? Um carro, faz 600 quilômetros com gasolina, 420 quilômetros etanol, mas se um determinado posto a gasolina está R$ 6 o litro e a gasolina está R$ 6 o litro e o etanol está R$ 3,80, por exemplo, compensa sem dúvida colocar etanol. Então, por exemplo, meu carro, eu já fiz as contas, 74%, 75%, né? E a tendência
é aumentar um pouco, assim, a maioria dos carros serem mais do que 70%. Vamos colocar em 72%, até mesmo 75%. Tem veículos, né? Já ouvi falar de gente que fez as contas, deu lá 78%, 79%, 80%. Tá? Então, quando o frentista fala 70%, a meu ver, é um número ultrapassado, embora tenha veículos que façam 68%. Tá bom? É um método simples, né? Uma sugestão minha. Encher o tanque 5 vezes com gasolina, ver o quanto que rodou. Aí depois enche o tanque com etanol, 5 vezes também, e faz as comparações. Tá bom? É... agora que eu vi, né? O cronograma aqui estendeu, né? Aqui tá. Na verdade, essa tabela está bem antiga, né? Porque fala aqui, ó, situação atual, aí depois disso, 2005, 2010. Tá, mas aqui está falando mais assim dos avanços tecnológicos na indústria. Ou a indústria sentiu isso? Sentiu, mas infelizmente não alcançou ainda exatamente esses valores por problemas diversos, como falei agora há pouco. Eu tinha comentado anteriormente sobre essa tabela, né? Porque trata-se da parte industrial, né? E falei um pouco aí dos leilões, né? O que são leilões, para quem não entendeu, né? É uma forma de conceder, né, contratos, é um tipo de contrato e que uma operadora, né, um produtor de energia elétrica, uma usina, um grupo empresarial, enfim, fornece energia elétrica a longo prazo. Então, por exemplo, vamos supor uma usina de biomassa participa de um leilão, é um dos vencedores, assina o contrato A-5. O que é o A-5? Assina o contrato, vamos supor, num 18 de setembro de 2021, para iniciar o fornecimento dia 18 de setembro de 2026, nos próximos 5 anos, por exemplo. A-3, iniciar daqui a 3 anos, né? Aí são projetos mais simples, como, por exemplo, usinas fotovoltaicas. Daqui a 4 anos, talvez uma PCH, pequena central hidrelétrica, talvez uma fazenda eólica. 2005, aí podemos pensar numa usina biomassa ou numa termoelétrica gás natural e assim por diante. Então, o que acontece? Teve uma época que a biomassa, ela teve uma posição de destaque. Só que depois de um tempo, né, 2011, 2012, 2013, aí eu vi um aumento da participação das eólicas e depois aí no final chegando em 2017, 18, 19, 2020 por aí, um aumento da participação da geração fotovoltaica, né, aquelas fazendas de grande porte, né, com potência instalada aí de centenas de megawatts de potência, né, do gerador da geração fotovoltaica. E, infelizmente, né, a biomassa não tem acompanhado, né? Porque quando a gente fala em leilão, na verdade é leilão reverso, né? Quem oferece os menores valores é o que leva. Então, por exemplo, atualmente, 2021, se tiver um leilão próximo, os fornecedores, né, de energia elétrica, que queimam bagaço de cano, outra biomassa, vão oferecer em torno de R$ 250 um megawatt-hora. Mas a geração eólica já está conseguindo fornecer a menos de 200 e fotovoltaica idem. Tá? Já teve leilão de geração eólica de 80, 90, mais ou menos R$ 90 o megawatt-hora. Aí é difícil competir. E esses contratos geralmente têm uma duração de 25 anos, né? Por exemplo, você assina em 2021 para fornecer, vamos supor, daqui a 5 anos, 2026, e aí vai fornecer até com aquele contrato, com aqueles valores corrigidos, né? Pela inflação, enfim, por algum índice de inflação, os próximos 25 anos. Então, se começar em 2026, mais 25 anos, vai ser 2051, até 2051. Depois continua, mas é por meio de um outro contrato, podendo ser de novo um outro leilão. Existem mercados spot, que são mercados a curto prazo, fornecimento a curto prazo, só que geralmente oferecem valores maiores e algumas usinas que queimam, né, bagaço de cana, palha, materiais lenhosos, né, oriundos da madeira, por exemplo, eles conseguem obter valores maiores, mas com contratos mais curtos, de semanas, meses, etc. Tá? E gera muito mais empregos, né? Acho que isso eu já falei. Agora, a grande vantagem, né, de investir em biomassa, especialmente biomassa oriunda da cana, né, que é a campeã disparada, né, entre as biomassas, é que, por exemplo, na região Centro-Sul, que detém mais de 90% da produção nacional de cana,
ela consegue, né, fornecer energia elétrica, né, o grosso da energia elétrica, na época da estiagem, né? Então, vocês estão vendo aqui, né, que o Brasil, né, ele tem aí uma dependência muito grande das hidrelétricas, só que, claro, a participação das hidrelétricas no número relativo já foi muito maior, já chegou a 90%, atualmente é 2/3, 65%, 66%. Então, o que vocês podem observar aqui, que a geração hidráulica, né, ela, aqui, ó, hidros atuais, né, considerando dados de 2008, novos hidros aqui, né, projetos futuros em relação a 2008, né, porque esse gráfico é dessa época, 2009, talvez. Não, até mais, né, aqui, ó, bioeletricidade 2011 economizou, né, então, um pouquinho mais avançado. Economizou 5% da água nos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste durante período seco. Isto é, poupou a água dos reservatórios, diminuindo o risco de racionamentos, né? Então, o que acontece? Se tivesse o investimento maior por parte das biomassas, se tivesse leilões exclusivos para biomassa, haveria um maior estímulo por parte das usinas, né, sucroenergéticas, com retrofits. O que são retrofits? É aquele recurso que tem, até tinha falado anteriormente, que visa, né, o aperfeiçoamento, o melhoramento das caldeiras, das turbinas, né, que pode ser uma reforma mais profunda nos equipamentos já existentes ou substituição radical mesmo, né, além dos investimentos em transmissão, isto é, fazer conexões até os linhões já existentes. Aí o que acontece? Como falei anteriormente, se tivesse um investimento muito maior, certamente nessas barras verdes seriam muito maiores e elas poderiam aumentar a sua complementaridade, diminuindo a utilização de termoelétricas, principalmente termoelétricas a gás natural, cuja energia elétrica fornecida possui um valor muito maior. Isto é, o custo total, custo médio da energia elétrica comercializada seria mais baixo. Apesar, né, da geração da biomassa ser mais cara do que eólica ou solar fotovoltaica, ela poderia ser melhor estimulada, visto que o grosso da geração elétrica usando biomassa da cana está justamente na época de estiagem, época que chove menos, né, visto que o grosso, né, a maior parte das nascentes das maiores bacias hidrográficas do Brasil estão onde? Região centro-oeste, algumas partes da região norte e sudeste. E onde o clima é tropical. O que é o clima tropical? Chove mais no verão e menos no inverno. Tá? Então, se tiver, como foi comentado anteriormente, né, há um potencial para aumentar a geração oriunda da biomassa canavieira, aumentar em 6 vezes, usando apenas o bagaço e a palha já existente. Fora a biodigestão da vinhaça, e até mesmo vinhaça mais torta de filtro, e construção de novas usinas. Tá? Além de outros artifícios, né, que uma usina até poderia ter, né? Até falei um tempo atrás, nunca vi nenhuma usina coletar água da chuva, mas também nunca vi nenhuma usina ter geradores fotovoltaicos. Por exemplo, colocar módulos fotovoltaicos nas coberturas aí do setor de moenda, enfim, né, até mesmo da casa de máquinas, enfim, onde tiver telhado, né? Nada impediria, né? Então, o que vocês estão vendo aqui? Em azul, claro, escuro, a participação da geração hidráulica por mês. E aqui dados em gigawatt médio, que é uma unidade, né? Quando fala gigawatt, unidade de potência, mas gigawatt médio é uma unidade de potência, mas leva em consideração o quê? A energia gerada sobre a energia total possível, né? Se considerando aí, se todas as plantas elétricas estivessem operando 24 horas por dia, 365 dias por ano. Isso não acontece, né? Porque as usinas em geral, né, dependente da fonte, elas têm as paradas por manutenção, programada ou não, e também tem a questão da disponibilidade de insumo. Por exemplo, tem usina hidrelétrica que às vezes para suas operações por falta de água, ou porque tem um volume insuficiente, ou tem térmicas a biomassa cujas atividades são interrompidas por falta de matéria-prima, por exemplo, né? Então, se tivesse uma maior participação da biomassa, este buraco aqui poderia diminuir. Por quê? Porque o consumo de energia elétrica no Brasil
Somando tudo, residencial, comercial, rural, uma participação ínfima, transporte e com destaque industrial, né, que os principais consumidores são os industriais e os residenciais, de janeiro a dezembro não muda muito. Tudo bem que no verão, aumento considerável da energia, do consumo da energia elétrica por parte do ar-condicionado, no inverno, aumenta um pouquinho, pouca coisa por conta da iluminação, mas, a grosso modo, o consumo total não muda muito. Tá? Porque o Brasil é um país cujas amplitudes térmicas não são tão altas, ao contrário no hemisfério norte, Europa, Canadá, Estados Unidos, Japão, China, Coreias, certamente o consumo de energia, né, inclusive elétrica, é muito maior no inverno que no verão, porque o inverno é muito rigoroso. Tá? Aí onde eu quero chegar? O consumo de energia elétrica no Brasil não varia tanto mês a mês. E a produção de energia, lógico, que também não pode variar, mas vocês estão vendo aqui, a participação das hidrelétricas muda muito. A biomassa, ela cobre um pouco o buraco, mas ela poderia cobrir muito mais. E aí, quem que complementa? Energia elétrica importada do Uruguai e da Argentina e a energia elétrica das termoelétricas a gás, a carvão, a óleo combustível, que são muito mais caros. Então, fala-se até mesmo, por exemplo, termoelétrica a diesel fornecendo energia elétrica, cujo custo de produção é em torno de R$ 1.200 o megawatt-hora. Existe? Existe. Termoelétrica a gás fornecendo energia a R$ 800, R$ 900 o megawatt-hora. Existe? Pior que existe. E fornece. Por quê? Porque todo ano, no inverno, bandeira vermelha, uma diminuição considerável da geração hídrica, mas pelo menos a biomassa está ajudando um pouco. Isto é, teria que ter maior participação nos leilões dedicados apenas à biomassa, para evitar biomassa, por exemplo, vendendo energia da biomassa a 250, até mesmo R$ 300 o megawatt-hora, para evitar comprar energia elétrica a 1.000, 1.200, 800, R$ 900 o megawatt-hora. Tá? Então, assim, assinar um contrato que pode ser mais caro para evitar problemas depois. Ou pior dos problemas, que é a falta de energia, porque em muitos setores a energia elétrica mais cara que tem é quando não tem. Tá bom? Só que aí, né, com o tempo, assim, a curto e médio prazo, né, estão sendo construídas, né, algumas usinas, especialmente no Mato Grosso do Sul, termoelétricas que queimam materiais residuais da madeira, né? No caso aí, raízes, troncos, galhos e tal, material que nem sempre as usinas papeleiras aproveitam, né? Melhor dizendo, né? As indústrias que processam celulose, que produzem celulose para a produção de papel. Que Mato Grosso do Sul tem bastante, né? Especialmente em Três Lagoas. Então, estão sendo construídas algumas pequenas termoelétricas para queimar materiais residuais, além das já existentes termoelétricas dentro das fábricas de celulose mais modernas. Por quê? Por que eu falo mais moderna? Porque as fábricas construídas no Brasil até a década de 90, elas compravam energia elétrica, eram devedoras. As mais novas, né, de 2000 para frente, devido ao aumento da eficiência energética, aumento da capacidade das caldeiras, das turbinas, enfim, elas se tornaram credoras, isto é, participando até dos leilões. Tá? O que antes faltava energia, agora sobra. Tá? Então, está aumentando e muito, né, as florestas de eucalipto, visando aí, inclusive, a geração de energia elétrica, aumentando aumentando aqui esses retângulos de cor verde, né? Economizou 5% da água nos reservatórios, né, a bioeletricidade de 2011. Se realmente fosse totalmente aproveitada a biomassa da cana, poderia aumentar no mínimo 30%. Tá? E hoje, né, desde 2018, 2019, até talvez um pouco depois, fala-se um pouco da instalação de módulos fotovoltaicos nos espelhos d'água de represas já existentes. Aí é interessante, né, porque o custo de transmissão não existe, apenas de instalação, porque a transmissão já existe. E aí pode economizar água nos reservatórios, né? Isto é, reter um pouco essa água, principalmente durante o dia, né?
Mudando um pouco de assunto, né, que eu coloquei, né, só de curiosidade, né, os materiais os tipos de aço inox mais comumente utilizados, né, em diversos pontos da indústria, né, porque tem materiais e fluidos mais ou menos corrosivos, né, por exemplo, aqui, vinhaça, né, que é um material altamente corrosivo, tem pH 4, 4,5, aí dando exemplo o aço inox 444. A diferença entre eles está no teor dos elementos de liga. Eu sei, por exemplo, que o 316 é mais resistente à corrosão do que o 304. O 304 é muito comum aí em mictórios. Aqui não aparece o 430, que é menos resistente do que o 304, por exemplo, né? Aí vocês estão vendo aqui, por exemplo, 410D, preparo da cana em geral, esteira, chaminés, lavador de gás, né? Lavador de gás tem o quê? Água, misturado aí com fuligem, né? Material particulado, né? Que lavador de gás, os scrubbers serve para isso, né? Então vocês podem imaginar aí que para cada caso é o caso, né? Em algumas situações, em vez de usar inox, usar carbono com pintura ou resina epóxi, poder usar até fibra de vidro, dependendo da situação. Aí, ó, 316, destilação, né, que é o processo a quente, tem muito material residual, presença de ácidos orgânicos em maior concentração, álcoois em concentração mais alta, vinhaça a alta temperatura, aí, por exemplo, sulfitação, né, o próprio enxofre é bem agressivo, e assim por diante, né? Bom, isso aqui eu já comentei. Aqui eu peguei de uma página, essa Fermentec é muito famosa aí de soluções na área de fermentação, tá? É um material bem recente, né? Vocês podem ver pela fonte, né? Que ele mostra o seguinte, os avanços tecnológicos que temos sentido, né? Temos percebido, nos últimos anos, devagar, mas está indo. Por exemplo, com a introdução da informática, foi possível, né, um levantamento estatístico que antes usava 6 horas, agora usa menos de um segundo. Então, aqui, por exemplo, análise de dados do setor sucroenergético não é um assunto novo, desde a década de 80 que se usa ferramentas estatísticas as mais diversas. O mais fascinante que com o avanço da internet da computação aumentou significativamente a velocidade e capacidade de obter, armazenar e analisar os dados. Então, um dos casos mais emblemáticos foi a solução em 0,4 segundo de um problema industrial que um experiente especialista dessa empresa levou 6 horas para resolver na década de 80, que na época da mão, né? Da mesma forma, né, que a gente observamos aí informatização, né, com resultados consideráveis em diversos setores, como, por exemplo, no comércio, na contabilidade, né, com a introdução das planilhas de cálculo. Tá? Então, é isso que eu quis dizer aí, né? E também com a internet das coisas, tá? Uma empresa que, se não me engano, a sede dela é em Piracicaba, pode fornecer automaticamente uma informação numa usina na região de Ribeirão Preto, Sertãozinho, tá? Por exemplo. Tá? Bom, até mesmo a introdução, né, dos supervisórios, né, nas usinas, né, permite aí, né, uma comunicação instantânea dentro da planta industrial. Tá? Vamos lá, a importância da biomassa na matriz elétrica brasileira, alguns dados mais recentes, aqui, ó, 2018, 8,5% da disponibilidade, né, de energia elétrica ofertada pela biomassa. Capacidade instalada é outra coisa, tá? A capacidade instalada da biomassa talvez seja um pouco maior, mas não muito além dos 8,5%. Isto é, há um potencial enorme para aumentar, né? Visto que nós estamos utilizando aí termoelétricas usando combustíveis não renováveis e caros, né? E com forte dependência aí do mercado externo, né? Leia-se importações. Então, quando fala biomassa, lenha, bagaço de cana, um pouco de palha, lixívia, que é um subproduto do processo da extração da celulose, biodiesel e outras fontes primárias. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, acho que tem 2 usinas, se não me engano, que queimam palha de arroz. Tá? Pensando aquelas biomassas que não são aproveitadas na agricultura. Tá? Nada impede também de usar, por exemplo, sabugo de milho, palha de milho, para queimar, mas aí já é usado para recuperação do solo, né? Repulsão dos nutrientes. Então, por exemplo, aqui 2018, oferta total, né? Quase 640 terawatt-hora de energia elétrica, e aí tem o quê?
uma parte, né, da energia elétrica oriunda da biomassa foi usada para alimentar os próprios processos industriais e o restante, o excedente, foi para o sistema interligado nacional. Quando falo isso, né, aquela rede de linhas de transmissão que pega aí, no mínimo, 98% do mercado consumidor brasileiro, ou até mais que 98%. Se não me engano, desses 8,5%, em torno de 6, 6,5% foi para as próprias indústrias e 2% para a própria rede, né? Porque as usinas sucroenergéticas, né, consomem muita energia elétrica no seu processo. A maioria, né, a pequena maioria, 50, 60%, vende o excedente. Algumas mais modernas vendem 80%. Mas, se não me engano, em média, vende apenas 20% a 25%, porque tem usinas de diversos portes e diversas idades, né? Usinas de celulose. Algumas compram energia elétrica, outras conseguem vender, né, porque há um excedente, mas onde eu quero chegar, né, usinas de processamento de celulose, elas são grandes consumidoras, são eletrointensivas. Quando falo eletrointensivo, é porque consome muito. Quando falo energointensivo, é porque consome muita energia. Aí soma energia elétrica, térmica, mecânica, principalmente. Tá? A grande maioria das indústrias do mundo consome mais calor do que energia elétrica. Indústria de cimento, cerâmica, vidros, celulose, setor sucroenergético, por exemplo. Apenas poucas indústrias consomem mais eletricidade do que calor. Por exemplo, indústria têxtil, eletrônica. Tá? Bom, só para mostrar a importância da biomassa no mercado, né? E quando fala em matriz energética, aí a participação da biomassa aumenta para 14%, 15%, visto que é uma grande geração de calor, né, para os processos industriais, como eu falei várias vezes. Esse aqui, né, é apenas uma ilustração, mas assim, até onde eu sei, não existe ainda uma produção em larga escala. Aqui ainda está bem teórico, né, a possibilidade de produzir etanol usando algas. Tá? Porque existem pesquisas aí do uso de algas para produção de óleos, né, para produção de biodiesel, mas o grosso das algas usadas no mundo é para a produção de alimentos, produtos nutracêuticos, que são como se fossem medicamentos, não são exatamente medicamentos, né? Vitaminas, complementos alimentares, né? E assim vai. E aí vocês estão vendo aqui, né, tem todos aqueles processos, né, que a gente viu, né, nós vimos, né, até então, né, processo de transformação de biomassa, que é fermentação, destilação, biodigestão, hidrólise, enfim, com a produção aqui de CO2 em algum momento, né, aqui, ó, destilação, CO2. O CO2 que pode ser usado no próprio desenvolvimento da alga, tá? Até colocar aqui um Combined Heat and Power, né, uma usina térmica que gera eletricidade e calor, gera CO2 para ser usado na própria síntese da alga. Tá? Que a vantagem de trabalhar com algas é que a produtividade, né, em massa, enfim, né, por hectare é grande. Tá? Quando falar sobre produção de biodiesel, eu explico melhor. Mas, a grosso modo, dá para produzir etanol, vendo por esse diagrama. Também tem destilação, antes dela a fermentação, dos açúcares, dos nutrientes gerados pelas algas. Parece que as algas produzem polissacarídeos, né, porque tem hidrólise no meio do caminho. Por exemplo, a geração de calor biodigestão gera biogás, que pode ser uma fonte de calor, né, que é usada aqui na hidrólise, aqui, ó, HEAT, e assim vai, né? Daqui para frente, eu vou mostrar algumas fotos de usinas abandonadas, usinas que paralisaram suas atividades, principalmente aí 2015, 2016, aí que teve muitas usinas que fecharam suas portas por dificuldade de manutenção, né, de desequilíbrio financeiro, na grande maioria das vezes, né, dos casos, né, porque 2015, 2016, o setor sucroenergético aí pegou uma crise brava que até hoje não se recuperou por inteiro, né? Aí vocês estão vendo instalações aí abandonadas, aí de torres de destilação enferrujadas. Algumas usinas se recuperaram, né? O que aconteceu? Algumas pararam temporariamente suas atividades, só que tiveram gasto para manutenção. Agora, essa aqui, imagino que não tem como, né? Porque, ó, tudo enferrujado, uma estrutura aí paralisada.
e nesse caso aí, bem provavelmente que boa parte dos equipamentos seja vendido como sucata, provavelmente. Só que tem uma coisa também, né? A tendência, não apenas das usinas como essa aqui, mas de muitas indústrias mundo afora, é serem construídas em locais cada vez mais distantes das cidades, por questão aí de poluição, ruído, etc., né? Movimentação de veículos. Bom, estou gravando o vídeo de 2021, né? 2021, 2020 falou-se muito da pandemia, né? Da Covid-19, e uma parte do etanol ela foi introduzida, né, para a produção do etanol 70%, né, para fins de higienização, especialmente das mãos. Então, aqui, usinas vão produzir álcool 70%, tá? Também porque na época da pandemia, né, houve uma queda muito grande do consumo do etanol por parte dos veículos, né? As pessoas usaram menos os carros e, por consequência, o consumo de combustíveis despencou. Alguns equipamentos, né, que são comumente trocados por questão de manutenção preventiva, até mesmo corretiva, alguns equipamentos podem ser recuperados, retrofitados ou simplesmente descartados. Do lado esquerdo em cima é uma caixa de redução, que é muito comum aí em moendas, né, onde tem motor elétrico, uma rotação mais alta, aí, 1.800 RPM, e sai aí uma rotação mais baixa, de 60, 80 RPM, que aciona as moendas. Do lado direito em cima está bem desfocado, mas são bombas d'água. Embaixo, à esquerda, rolos, né, para moenda. E embaixo à direita, uma estrutura com motor elétrico, deve ser bomba d'água, tá? Mas o que destaca aí é a degradação, né, a corrosão, o abandono dos equipamentos, né, a falta de conservação. Aqui uma estrutura similar aí, a falta de conservação, tem mato crescendo de uma destilaria, né? Então, como falei, alguns grupos empresariais, né, mesmo com a estrutura parada, procuraram manter, né, conservar a um alto custo, né, com possibilidade de ser reaproveitado no futuro. Mas no caso de algumas usinas, já é bem mais complicado isso, né? Devido aí ao alto grau de degradação, tá? Uma outra usina com atividades paralisadas, aqui parece que tem muita coisa aqui que está comprometida, né? Enfim, num caso de incêndio, né? Até uns vídeos atrás aí eu falei, né, da importância, né, dos estudos, né, de segurança do trabalho, né? Tem muita gente estudando, né, cursos técnicos, engenharia de segurança do trabalho, e com isso o estudo das normas NR, né, normas regulamentadoras que visam aí a segurança do trabalho. Como, por exemplo, nas usinas, como essa aqui, na minha percepção, né, as mais comuns eu estudo em cima do NR12, caldeiras e vasos de pressão, e NR10 são instalações elétricas. Tá, então, são normas que estudam, né, com profundidade aí os cuidados com operação e manutenção de sistemas térmicos, mecânicos, químicos, elétricos, e cuidados aí, né, com a integridade das pessoas. E claro, né, pode ocorrer incêndios, né, que vocês estão vendo aqui, o incêndio no tanque do lado esquerdo, mas no lado direito também tá sendo umedecido, né, umedecido. Também estão molhando aí o tanque do lado direito, porque provavelmente tem álcool, tem etanol também. Então, por que está molhando? Para diminuir a temperatura, né, porque está queimando aqui do lado esquerdo, está gerando calor, né, e o calor, segundo o triângulo da combustão, o calor também proporciona aí a formação da chama, né, de um incêndio. Combustível, carburante e calor, por exemplo. Aí tem a água, né, para diminuir a temperatura, né, dependendo do local também há uma espuma especial, né, que também faz o serviço do CO2, que serve para quê? Expulsar o oxigênio e cortar o carburante. Tá? Só que vai precisar de muita espuma, muito CO2, tá? Outro incêndio, aí a importância, né, dos tanques estarem bem afastados uns aos outros, tá? Alguns anos atrás também teve incêndio em grandes proporções em tanques de etanol no Porto de Santos, tá? Aqui, olha só, o monte de bagaço está bem afastado, né? A planta industrial está longe, então o impacto não é tão grande assim. E aqui eu só coloquei essa foto, não é um acidente em si, né? Mas a necessidade de aumentar os estudos em cima do aproveitamento
do vapor, né? Porque o vapor é um insumo caro, porque tem tratamento, tem que tratar a água, tem toda a questão da manutenção das linhas, né? Dos purgadores, que eu já falei anteriormente, mas é algo que a indústria tem se aperfeiçoado nos últimos anos para melhorar a gestão da água. E de gestão da água eu já falei várias vezes. Tá? A necessidade de investimentos em novas usinas é justificada pela estrutura de custos do setor que evidencia uma faixa de tamanho ótimo para as indústrias. O custo de transporte da cana cortada para a usina é elevado, limitando sua radiação a 100 km no máximo, por exemplo, transportando vinhaça até 60, 80 quilômetros, e a vantagem das usinas de milho é que vocês podem pegar milho aí até mais de 200 quilômetros de distância. Ainda mais que no Brasil, por exemplo, tem gente colhendo milho numa fazenda e levando para um porto que está a 2.500 quilômetros de distância, tá? Mas a tendência é diminuir essas distâncias aí com a asfaltamento aí, por exemplo, da Cuiabá-Santarém, introdução de novos terminais portuários na região norte do Brasil, Rio Amazonas, especialmente, Rio Madeira, Rio Tapajós, né? E a introdução de indústrias como a de etanol de milho e DDGS. Atualmente, o tamanho ideal de uma instalação industrial é de 2,5 a 3 milhões de toneladas de cana moída por safra. Algumas já têm aí 4 milhões, e existem unidades maiores até 6 milhões de toneladas por safra, mas são em número muito reduzido, localizados em locais com características peculiares, onde você pode prever aí uma alta produtividade do canavial, e local também onde você pode imaginar aí, boa parte ou quase todas as fazendas, até mesmo todas as instalações rurais plantando só cana, para otimizar o custo com o transporte, respeitando esses 100 quilômetros no máximo. Tá? E aqui, né, sempre coloco esses links, né, para quem quiser mais informações, né? O setor pode dobrar a produção apenas com o aproveitamento adequado do bagaço da palha da cana, se o plantio, isso em 2003, né? E posso dizer algo mais, maior investimento em irrigação. Até antes, né, da introdução, da popularização da colheita mecanizada, não se aproveitava a energia da palha, tá? Nem da palha, das pontas, das folhas, agora se aproveita um pouco desse material para queimar nas caldeiras e um pouco, ainda a maioria, né, no campo, né, para proteger o solo, fornecer os nutrientes, né? E isso que está dizendo aqui. Aí vocês estão vendo aqui a palavra álcool, né, que é bem provável que seja um texto mais antigo. Aí fala até mesmo, né, da introdução da célula de combustível. Está se falando agora, 2020, 2021, algo que começou a falar, mas agora um pouco mais. Carros movidos a etanol usando célula de combustível. Eu não vou entrar em detalhes aqui, isso aí eu falo sobre isso em outras disciplinas, né? Tem uma que eu dou, novas tecnologias para transformação da energia. Que aí posso até introduzir, né, um novo processo de transformação de biomassa naquele diagrama lá nas primeiras aulas, que mostra lá a maior parte, né, das tecnologias de transformação da biomassa, porque lá só está as principais, né, que é fermentação, destilação, hidrólise, combustão, processos mecânicos diversos, né, transesterificação, né, no caso, produção de hidrogênio, entre outros. Aí tá, né? Aqui eu não vou ficar lendo tudo, né? Vou resumir aqui. Até pouco tempo atrás, o etanol dos Estados Unidos não era competitivo em comparação do Brasil. O custo de produção do etanol do milho era muito maior que o do Brasil, e o Brasil, infelizmente, não conseguiu vender tanto etanol porque eles adotaram subsídios para o próprio etanol deles. Então, é isso que está falando, ó. Eles cobravam, né? Eu estou colocando aqui, né, tá cobro no presente porque eu peguei o texto exatamente como estava, né, mas tem uma fonte, uma referência bibliográfica. Eles cobravam, né, 34 centavos o galão de impostos para o produto oriundo do Brasil, fora o subsídio de 52 centavos o galão. Então, o etanol brasileiro era penalizado aí, penalizado aí no geral, né, com 86 centavos, centes de dólar por galão. Um galão é 3,7, 3,75 litros. O que dificultou muito o mercado, o comércio, né, do etanol no exterior, especialmente nos Estados Unidos. E eles criaram, né, um imposto, né, para o etanol brasileiro,
Olha só que sacanagem. A saída é exportar, foi, né, exportar etanol hidratado para algum país da região do Caribe, no qual seja convertido em anidro para exportação aos Estados Unidos. Aí, por exemplo, houve vários carregamentos, né, de etanol hidratado indo para Jamaica, Caribe, né, para Jamaica, para tornar etanol anidro e depois a Jamaica vender o etanol anidro como produto jamaicano. E aí eles não cobravam estes 34 cents aí de dólar por galão, tá? Só que com o tempo, o custo do etanol de milho tem caído a ponto de tornar tão competitivo quanto o brasileiro, e aí o governo dos Estados Unidos cortou esse subsídio aí de 52 centavos, né? O dos 34, isso, cortou o subsídio, eu imagino que cortou os 34 centavos também, não tem mais acompanhado. E até fala-se, né, de venda de etanol sintético, etanol como derivado de petróleo produzido na Arábia Saudita, tá? Aqui, ó. O etanol deles custava, né, nos Estados Unidos, mais de $1 por galão. Enquanto o Brasil, na época, né, um terço a menos, né? É isso que quis dizer aqui. Agora está meio que pau a pau. Os produtores dos Estados Unidos estão conseguindo vender para o mercado nordestino, tá? E algumas indústrias brasileiras, né, algumas usinas brasileiras, como aqui tem o estado de Alagoas, conseguem vender um etanol, etanol celulósico, né, de segunda geração, para o estado da Califórnia, recebendo um prêmio. Quando falo um prêmio, né, um valor maior do que se vendesse etanol convencional, né, oriundo da fermentação dos açúcares. Uso como aditivo de combustível, né, uso do etanol como agente antidetonante, né, para aumentar a octanagem, porque o que, que acontece? Até a década de 60, começo da década de 70, o Brasil usava o MTBE, que é uma substância à base de chumbo para aumentar a octanagem, para retardar a ignição espontânea, né, da gasolina nos motores, tá? Então usava o MTBE como agente antidetonante para aumentar a octanagem. Só que no Brasil, o Brasil foi um dos primeiros países, o Japão foi o primeiro, o Brasil foi um dos primeiros também, talvez um pouco depois do Japão. Aí extinguiu o MTBE e substituiu o MTBE pelo etanol, porque a octanagem do etanol puro, em torno de 110, 115, da gasolina pura seria em torno de 80, 80, acho que entre 80 e 85. E a gasolina comercializada no Brasil, como tem etanol, né, bastante etanol, então fala em 90, 92, 95, né, o índice, a octanagem. Só que, bom, estou gravando esse vídeo em setembro de 2011, né? Vi na semana passada, né? A proibição do MTBE no último país do mundo que usava o MTBE na gasolina, que é a Argélia. Tá? A Argélia foi o último país do mundo a usar o MTBE. E muitos países substituíram o MTBE pelo etanol. Então, tem países como os Estados Unidos que colocam no máximo 10% de etanol na gasolina. E os Estados Unidos, a produção de etanol nos Estados Unidos é um pouco mais que o dobro do Brasil. Tá? E o consumo de gasolina, lá acho que é 6 vezes maior. Então, por isso que a participação, né, 10%, né, é quase um terço da participação, né, na gasolina brasileira, em números relativos, né? E vocês estão vendo que é um texto antigo, né, mas é proposital. Tá aqui, ó. Se aprovada a produção de etanol nos Estados Unidos até 2011 pode superar o Brasil. Foi uma previsão que foi cumprida. É como falei antes, né? As primeiras indústrias de etanol de milho, elas utilizaram tecnologias brasileiras adaptadas. Agora, as usinas de etanol de milho que estão sendo instaladas no Brasil utilizam essa tecnologia desenvolvida por eles, especialmente na parte aí da sacarificação, que é algo que no Brasil não existia, né? Aqui, eles só não vão ultrapassar o Brasil em termos relativos, né, teor de etanol na gasolina, tá? A meu ver, né, porque não tem como produzir mais, né? Estão produzindo em torno de 80 milhões de litros, talvez não tenham capacidade para produzir mais por limitações de área, tá? Porque o milho lá tem outras finalidades e o uso do etanol
lá culminou muito no aumento da cotação no mercado mundial de milho. Aqui é o carro, primeiro carro, me enganei, desculpa, eu falei 1922, 1925. Está extraído de um material aqui que é uma apresentação de um pesquisador chileno. Produção de etanol a partir de materiais lignocelulósicos, só que aqui no caso etanol usando o etanol da cana, né? Etanol dos açúcares da cana. Mas só, 1925. Então eles colocavam naquela época, até a década de 60, 70, variava muito o teor de etanol, porque dependia muito da cotação do açúcar. Uma das alegações aí da introdução do pró-álcool foi auxiliar os usineiros. Por quê? Porque tinha época que o açúcar estava um preço muito acima, estimulando a produção de açúcar. Às vezes o açúcar estava muito baixo, desestimulando a produção de açúcar. Então o uso do etanol serviu para complementar a renda e cobrir o rombo da baixa cotação do açúcar que acontece de vez em quando. E o aumento da cadeia produtiva da cana, a partir do começo do século XXI, né, houve um aumento expressivo da produção de cana e, por consequência, um aumento expressivo da produção de açúcar e etanol, contribuiu para que a cotação do açúcar no mercado mundial forçasse seus preços para baixo, porque o Brasil ele consegue ser mais competitivo que muitos países. Talvez aí o açúcar mais competitivo do mundo. Tá? Então, por muito tempo, o Brasil sempre foi o maior produtor de açúcar do mundo, isso talvez desde a década de 60, 70, não sei. Só que com usinas mais modernas, o custo despencou e com isso forçou a cotação do açúcar para baixo, prejudicando outros mercados exportadores. Tá? Lei da oferta e da procura. Foto do lado direito acima, né? O tal do Fiat 147, primeiro modelo carro brasileiro com motorização dedicada apenas a etanol. E aí as fotos, né, de antigamente, né, do uso, né, do etanol hidratado. Tá? Teve toda uma campanha, né, de estímulo, né, à produção e o uso do etanol, até chegar lá em 1985, 86, aí que faltou etanol no mercado porque os preços do açúcar foram lá para cima e não tinha uma regulamentação obrigando os usineiros a manter os estoques, tá? Aí eu falei para vocês, né, que o custo do etanol era muito maior antigamente, dando exemplo aqui, ó, 1980, $680 o metro cúbico de etanol. E 2007 diminuiu para 200, agora 2021 deve ter em torno de $150 o metro cúbico, o custo de produção, não de venda, mercado consumidor final. E o que equivale, né, aos seus determinados valores por barril, né, só para comparar com a gasolina. A tecnologia Flex Fuel foi desenvolvida no Brasil, com auxílio de empresas estrangeiras atuantes no Brasil, como a italiana Magneti Marelli e a alemã Bosch. Tá? Mais alguma coisa? Não. E esse teor, né, de gasolina, desculpa, de etanol na gasolina, que atualmente é 27,5%, geralmente é alterado quando, dependendo do mercado, né? Teve uma época, vários anos atrás, que caiu o teor do etanol na gasolina, porque faltou etanol anidro no mercado, né? Houve quebra de safra, produção insuficiente. E o mercado mundial não consegue atender tanto a demanda, né, visto que a produção é muito limitada em comparação à gasolina. Apenas Brasil e Estados Unidos produzem talvez entre 80% e 90% de toda a produção mundial de etanol. E o volume de etanol para os veículos é muito menor que o da gasolina. Então, fala aí uma produção total no mundo aí de menos de 100, talvez menos, de 150 milhões de metros cúbicos de etanol anidrohidratado no mundo, mas de gasolina é 10, talvez 15 vezes maior. Tá? O Brasil é o único país do mundo onde o consumo de etanol, ele, não vou dizer que empata com a gasolina, mas tem uma participação considerável, 40%, 45%, tanto anidro quanto hidratado, tá bom? Vamos lá. Tem muita coisa para falar. A participação do etanol anidro mais hidratado no consumo de combustível no ciclo Otto revela falta, essa grande oscilação revela falta da política energética para combustíveis. Tá?
o que vocês podem ver aqui? Que teve alguns momentos de queda, de alta, devido aí a uma grande oscilação do preço do açúcar e também do preço do petróleo, porque a gasolina é o grande concorrente do etanol anidro, tá? Apesar que, quando as pessoas procuram mais a gasolina, vai junto, né, a busca do etanol anidro. Se diminui a participação da gasolina, se diminui a participação da gasolina, aumenta do hidratado. Mas onde eu quero chegar? Se tivesse um programa mais firme, né, de manutenção, né, do programa de produção e consumo de etanol, não teria tanta oscilação assim. Por exemplo, aqui, ó, que eu falei, né, que teve uma época que, digamos que quase empatou o consumo de etanol na gasolina, que é 2009, até que 2019 também quase chegou a 50%. Aqui em 1990 empatou mesmo. Tá? Então, essa grande oscilação é devido a uma maior ou menor procura dos consumidores, tá? Que é aquela diferença, né, preço etanol, preço da gasolina, mas também se em alguns momentos, né, os usineiros, quando aumenta a produção de açúcar, diminui a produção diminui a produção de etanol, e aí força-se os preços para cima. Agora, quando sobra, quando tem estoque, aí força os preços do etanol para baixo. É isso que acontece. Isso num determinado ano, né, 2018, quase metade dos combustíveis para motociclo Otto foi etanol. Paraguai, 25%, né, porque tem um programa bem próximo ao do Brasil, né, lá, aqui no Brasil coloca 27,5% de etanol na gasolina convencional, gasolina aditivada. Já o pódio, né, pódio é nome comercial, gasolina que chamam de premium, é 25%, um teor um pouco menor. E no Paraguai, gasolinas em geral tem 25% de etanol. E por que alguns países procuram, né, adotar, né, aumentar, né, o etanol no mercado? Caráter renovável, diminuição de importações, geração de emprego e renda no campo e na indústria, etc. Tá? Dispêndio líquido com importação de gasolina, diesel e querosene, é algo que o Brasil tinha que ser combatido, né? Combatido não, né? Diminuir bastante, né? Porque o grosso, né, não o grosso, né, a importação da gasolina no Brasil foi intensificada aqui, ó, 2010, 2011, quando teve um programa bem agressivo de comercialização de carros 1.0 com isenção de IOF, tá? E também o melhoramento do desempenho da economia ajudou bastante também. E com isso aumentou o número de carros leves, veículos, né, nas ruas, aumentando o consumo de gasolina. Diesel e querosene, o Brasil sempre foi um grande importador, né? Ah, tá. Agora que eu vi aqui em renda, né, bilhões por ano e aqui bilhões de litros. A vantagem do consumo do etanol, né? Aí vocês estão vendo a grande diferença entre os valores, né? Isso graças ao aumento do teor do etanol na gasolina e também aumento da eficiência dos carros. Então, por exemplo, até 2000, vocês podem ver que foi criado um programa, né, chamado Proconv, que é o programa de minimização das emissões, né, de monóxido de carbono, hidrocarbonetos, NOx, aldeídos, aí falta aqui material particulado. Que vocês podem ver que esse programa contribui muito à diminuição da emissão de ambos. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a diferença de emissão de CO é permitido, né? Antes de 1980, queimando apenas gasolina, 54 gramas por quilômetro. Em 2000, etanol, 0,63. Claro que com o tempo, né, a diminuição das emissões se deu graças à introdução dos catalisadores, aumento da eficiência energética nos motores, tá? E, como falei, né, aumento da introdução do aumento do teor, né, do etanol na gasolina. Então, de novo, carros mais eficientes, introdução, quando falei mais eficientes do ponto de vista termodinâmico, energético. Introdução dos catalisadores e aumento do teor do etanol na gasolina. O que é catalisador? É um reator, na verdade uma colmeia composta aí por material cerâmico, metais raros, muito usados na indústria química, né, como agentes catalisadores que permitem converter componentes nocivos à saúde
em componentes menos nocivos. Por exemplo, NOx e N2, né? N2 é o gás que tem na atmosfera, né? CO e CO2 e assim por diante. Tá? Mesma coisa, evolução das emissões dos veículos novos no Brasil. Vocês podem ver que as emissões diminuíram muito da década de 70 para cá. E o que ajudou também a diminuição da emissão do enxofre, eu estou falando específico do enxofre agora, é a diminuição do enxofre na gasolina, que bem recentemente foi obrigado a diminuir de 600 para, se não me engano, 10 ppm de enxofre. E no diesel, que até então não tinha, né, na década de 70, não tinha o controle, né, da extração do enxofre no petróleo e seus derivados, agora tem. Então, na década de 70, até falava em 13.000 ppm de enxofre no diesel, agora fala em 10, né? Por exemplo, o diesel S10. De novo, né, eu falei do Proconv, que é um programa que tem no Brasil, atualmente está no Proconv 8, né? Teve a evolução, né? 1, 2, 3, atualmente o Proconv 8. E na Europa, padrões Euro. Atualmente lá está no Euro 6. Tudo isso visando o quê? Diminuição de material particulado, NOx, principalmente. Tá? Porque NOx e contato com radiação solar gera ozônio que causa desconforto aos olhos, ao nariz e à garganta. Tá? Hidrocarboneto, porque muitos deles são cancerígenos. Monóxido de carbono é venenoso. Tá? E material particulado, que é a fuligem, né, que a gente conhece, aquele pozinho bem fino. Que aí tem o PM10, né, que é até 10 ppm, não, desculpa, até 10 micrômetro, ele vai até o nariz, até a mucosa, porque os pelos no nariz ajudam a filtrar. Agora, o que é aqueles menor, que é até 2,5 micrômetros, o PM2,5, aí atinge até os alvéolos, podendo a longo prazo até causar problemas respiratórios graves. E aqui eu coloco, né, curva de experiência, ou também curva de aprendizado. O que é isso? É a relação entre aumento da produção por uma planta industrial versus diminuição dos custos de produção. Que eu falei, atualmente, 2021 consegue produzir em torno aí de o etanol aí a $150 por metro cúbico, né? Claro que depende muito da cotação, mas aí vamos colocar um valor bom aí, 150. Mas lá na década de 70 falava de $700 um metro cúbico de etanol. Isto é, com o aumento da capacidade do parque industrial, do parque fabril, possibilitou uma queda do custo do etanol por litro, além do aumento da eficiência no campo. É que vocês estão vendo aqui, ó. Custo de produção da cana, que aí é em verde, né? Que vai de 40 até 10 dólares a tonelada, né? E estou vendo aqui o custo está relacionado ao aumento da produção, aumento cumulativo. E o custo do etanol, mesma coisa, né? À medida que a produção média das fábricas aumentou, devido à introdução de fábricas cada vez maiores, diminuiu seus custos também, até chegar em torno aqui, que eu imagino, né? Que eu falei agora há pouco, $150 o barril. Mesma coisa, tá? Isso aqui também é uma curva de aprendizado ou de aprendizagem, né? Só que aqui está dando aqui em dólares por gigajoule de energia. Aí comparação, né, o custo do etanol da gasolina. Então, até o começo da década de 90, houve, né, uma participação, uma interferência muito grande do governo federal para estimular a produção de etanol, visto o quê? Porque o custo de produção do etanol ainda era bem mais caro do que da gasolina. Mas vocês estão vendo aqui que com o tempo houve uma aproximação. Tá? Então, atualmente, por gigajoule, né, por unidade de energia, podemos dizer aí, em alguns momentos, o etanol é mais barato, a gasolina é mais barato. Tá? E tomar muito cuidado, dólar por unidade de energia, não dólar por litro, porque dólar por litro, lógico que o etanol é mais barato. Nos Estados Unidos, centenas de postos comercializam E85, 85% de etanol. Por quê? Por que não vende, né, não comercializa 100%? Devido às dificuldades apresentadas pelo etanol no inverno, pois o seu ponto de fulgor é de 13 graus Celsius positivos. Como assim? Ponto de fulgor é a menor temperatura a qual um combustível, quando ele é borrifado, né, quando é injetado no motor,
ele deve entrar em processo de combustão. Por isso que é mais difícil queimar o etanol no inverno do que a gasolina, porque o ponto de fulgor da gasolina é menos 45, coisa assim. Isto é, quanto menor o ponto de fulgor, mais fácil dele ser queimado em dias frios. Tá? Atualmente, né, existem alguns artifícios em alguns veículos, né, para melhorar a ignição do etanol. Tá? Mas só no Brasil, até onde eu sei, no Paraguai, há o comércio de etanol 100%. Etanol, podemos chamar E100, né? Embora tenha aí 6, 7% de água. Mas em outros países é uma mistura, 85% etanol. Não, desculpa, tá certo, 85% etanol, 15% gasolina. Para quê? Para melhorar o ponto de fulgor. Só que há um pequeno prejuízo na octanagem. Aí vocês estão vendo aqui, ó, E10, aí está bem apagado aqui, unleaded, que significa sem chumbo. E aqui, premium biodiesel, né? 20% de biodiesel e 80% de diesel mineral. Mais para frente eu vou falar sobre biodiesel. Parará, parará, parará. Aqui eu não vou entrar em detalhe, mas mais ou menos o que eu já tinha comentado, né, do aumento do potencial, né, da geração de energia elétrica a cada unidade, né? Usinas mais modernas conseguem aproveitar mais energia pela mesma quantidade de bagaço. É isso que ele está querendo dizer aqui. É a mesma coisa, né? Talvez precisaria ter colocado essas tabelas antes, né, do uso do etanol como combustível veicular. Período médio de funcionamento das unidades, né? Em média 8 meses, mais ou menos, né? E tempo médio, aí, aqui, por exemplo, né, um pouquinho menos de 5.000 horas, porque é o período que está realmente operacional, isto é, desconta as paradas devido à manutenção ou até mesmo falta de insumos, tá? Aí as usinas, né? Tem algumas usinas aí acima de 5 milhões de toneladas, né? São poucas, tá? E aí entra numa outra parte que fala sobre o mercado mais futuro,